Muito bem, vocês que nos acompanham ao vivo nesse momento, são exatamente 11h10 da manhã, dia 18 de maio, terça-feira, e hoje nós estamos aqui com um entrevistado que é coordenador municipal de saúde mental aqui em Caratinga, o Ridley Vasconcelos. Ele vai falar sobre o dia 18 de maio, que marca o dia da luta antimanicomial, que há mais de 30 anos é uma data que rememora o movimento de reforma psiquiátrica no país pelos direitos das pessoas que possuem algum tipo de sofrimento mental. Ridley, bom dia. Eu gostaria que você falasse, o objetivo da celebração dessa data. Bom dia. Então, antes de começar a falar sobre a data, eu queria agradecer a todos, a oportunidade de estar aqui, a Docton TV, a comunicação da Prefeitura, o Departamento de Promoção à Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde e a própria Prefeitura, que tem dado para a gente a oportunidade de trabalhar em cima da saúde mental como um todo, no tratamento, e também participar dessa luta, a luta antimanicomial. Luta antimanicomial que não acaba, Ela tem aí no Brasil 30 anos, ela começa um pouco antes, com a revolta aí dos trabalhadores em saúde, que viam no cuidado com a saúde mental toda uma gama enorme de situações muito sérias, A gente tem aí o Holocausto brasileiro, que aconteceu na época em que os manicômios eram o único tipo de tratamento, um tratamento desumano, um tratamento que mata, e infelizmente a gente tem aí tido algumas interferências que não têm sido tão positivas. Mas o dia comemora exatamente 30 e poucos anos dessa luta, essa luta para a manutenção dos serviços substitutivos aos manicômios. Inclusive, Minas Gerais foi palco, em meados ali de 70, com o manicômio de Barbacena, Existe um lema desse movimento, eu queria que você ressaltasse um pouquinho esse. Então, eu até estava dando uma olhada, não tem um lema específico, mas cada ano o Fórum Mineiro de Saúde Mental, do qual eu faço parte, traz um tema, Mas agora eles estão trabalhando com democracia sim, manicômio não, liberdade e vacina contra a política de morte. É uma questão muito ampla, essa coisa do manicômio. Ela também acaba envolvendo outros públicos. Mas se a gente pensa bem em relação a este público específico, todos eles têm lá muita dificuldade, em compreender a importância de tudo que a gente está passando nesse momento. A gente está passando por uma pandemia, essas pessoas têm uma dificuldade cognitiva em função do adoecimento, de compreender o que está acontecendo. Então a gente precisa muito e de muita ferramenta para poder colocar essas pessoas também dentro desse processo de compreensão do atual momento e de tomar vacina sim, e de fazer o tratamento em liberdade, junto com a família, na sua área aí, no seu bairro, na sua casa, na sua cidade, enfim. Ô Ridley, você como coordenador municipal de saúde mental aqui em Caratinga, a gente pode falar sobre algumas questões relacionadas a como os parentes, como a pessoa que tem um membro ali da família que foi diagnosticado com alguma doença mental, O manicômio, antigamente, é algo que submete de fato ao passado, mas que é um modelo impactante, assim como você falou. Então a data ela também submete a que essa pessoa ela pode ser tratada no âmbito do lar, com medicamentos, uma pessoa que, enfim, normal, tirar ela da minoria e ser tratada como um ente familiar sem problema algum. A ideia é exatamente essa, a partir de 2011, os CAPs, que são parte dessa rede de atenção, eles foram tirados do foco, ou seja,
ele que recebia, né, todas as questões relacionadas à saúde mental. A Lei 3.088, ela versa sobre exatamente a entrada de todo e qualquer serviço de saúde pública via serviço de PSF, né? E a ideia é que, passando por essa rede de proteção, né, que a partir de 2011 passa a se chamar RAPS, que tem posto de saúde, tem NASF, tem outros serviços envolvidos, chega na atenção especializada, que são os CAPs, com o objetivo principal de evitar internações, mesmo que em leitos psiquiátricos, em hospital geral, né? A tentativa é não ter que internar, porque a internação por si só é um ato prisional, né? A pessoa fica internada, mas mantida sob forte medicação e sem condição de estabelecer vínculo com o real, né? Sem esse vínculo, ele acaba não compreendendo a si com a sua doença, e isso pode levar a situações mais graves e que aí sim precisam desse tempo, né? Então, assim, a internação que a gente considera hoje possível são nos hospitais, né, nos leitos psiquiátricos de hospital geral, de curtíssimo prazo, para que a pessoa volte e dê continuidade ao tratamento, né, que é multiprofissional, multidisciplinar, multifacetado, muito multi aí, dentro dos serviços da rede, né, que são os principais, os CAPs. A gente tem, apesar de muitas coisas que a gente ainda tem que avançar no município, uma rede que é muito robusta, né? A gerência regional sempre diz isso, porque nós temos 3 serviços. A maioria dos serviços dos municípios tem apenas um CAPS, que trata álcool e droga, que trata a infância e que trata o transtorno grave persistente, que são as doenças mais graves. É tudo num único lugar, né? A gente pode fazer essa separação e trabalhar com cada público de uma maneira. Esperando e entendendo e tendo esse resultado, né, na prática, da não necessidade de internação. Apesar da judicialização, né, que vem aí através de novas leis, inclusive recentes, de 2019, que acabam indo mais para esse outro lado, e às vezes a gente é forçado a fazer. Em questão das verbas, né, que são direcionadas aos tratamentos da saúde mental, está existindo o desmonte dessas políticas públicas que são ou eram destinadas para o tratamento desses pacientes? Então, enquanto verba, né, nesse momento, a gente não tem tido problema. Para que a gente continue tendo as verbas, a gente tem que apresentar os resultados que acontecem no município, né? Isso vai tudo via SUS aí, né? Os sistemas nos controlam. Apesar disso, essa verba, eu posso estar enganado, mas eu acredito que não. Desde sempre, quando eu falo desde sempre, é que eu entro na saúde mental em 2008, e desde esta época, a verba que vem para a manutenção do serviço é a mesma. Não houve nenhum tipo de atualização do ponto de vista financeiro. E pelo que se pode imaginar aí, as coisas estão completamente diferentes hoje, né? A gente tem custo muito maior em todas as áreas sociais aí. Na saúde mental não é diferente, né? Verbas que continuam vindo porque a gente continua prestando o serviço, apesar delas não serem tão... o custo é muito alto, né, para o que a gente recebe. E a gente tem visto, e eu acho que eu posso dizer que isso pode ser considerado uma tentativa de desmonte. Inclusive, recentemente saiu uma nova tentativa de... nada contra as outras instituições, muito pelo contrário. Eu acredito que todos tenham que estar no bojo da luta, né, por um tratamento de qualidade. Entretanto, a maioria das comunidades terapêuticas, elas têm cunho religioso e não científico.
E isso pode causar uma perda muito grande, principalmente para a esquizofrenia, né? Que estabilizada, e aí vem alguém e vai expulsar demônios, isso acaba gerando um problema gravíssimo para o paciente, né? Internações de menores, né? Com problemas como autismo, né? Eu vejo isso como um absurdo completo, porque é falta de tratamento, né? E não em função da doença. Imagina um autista menor de idade sendo internado compulsoriamente. Isso é muito grave, isso causa uma dor, um trauma que depois vai demorar um tempo enorme para que a gente consiga reverter esse quadro, né? Então eu acredito sim que há, de modo geral, né, não apenas na saúde mental, mas de modo geral na saúde, uma tentativa de um desmonte. Acho que está claro. Perfeito. Bem, vocês que nos acompanham agora, estamos ao vivo com um entrevistado que é coordenador municipal de saúde mental aqui em Caratinga, o Ridley Vasconcelos. Vale destacar aqui um parecer bem importante, que o entrevistado está sem a máscara, estamos respeitando o distanciamento social, todos os equipamentos aqui foram higienizados. O Ridley está com o microfone de lapela justamente para a gente poder manter o distanciamento, a segurança dele e a nossa. Ridley, para a gente encerrar esse bate-papo sobre a data aí da luta antimanicomial, eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais para esse tema que ainda é tabu. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Eu acredito mesmo, né, também falando em pandemia aqui um pouquinho, a OMS tem dito e tem alertado em relação ao que vai acontecer pós-pandemia. É óbvio que a saúde mental entra nesse processo na medida em que a pandemia, que já está instalada, ela já está modificando do ponto de vista mental as pessoas. A gente tem tido um grande índice de estresse, né, de descompensação de pessoas que já têm algum transtorno mental. Isso aparece no consultório, aparece no serviço público, os pacientes que são usuários de drogas, né, há um aumento muito grande disso. Isso já acontece. A OMS alerta para o pós-pandemia, que aí isso toma uma proporção estratosférica, assim, né? Toda pandemia que já houve, né? Posteriormente à pandemia, existe essa pandemia da saúde mental. E agora, né, uma pandemia com essa magnitude da pandemia do Covid, ela vai provocar um alto índice de adoecimento mental. A gente vê isso nas pessoas que estão na linha de frente, nas que não estão na linha de frente. O que é linha de frente, afinal? Porque todo mundo, ou uma grande maioria, tem que manter os seus trabalhos e estão ali se colocando em risco. Então, assim, eu gostaria de deixar esse alerta para a sociedade, para que as pessoas busquem apoio profissional, para que as pessoas usem do serviço público municipal de saúde, bem no início desses sintomas, né? Quando essa pessoa começa a se sentir muito fraca, sono ruim, irritabilidade, dentre outras sintomatologias que eu poderia estar, sono, né? Assim, sono não está legal, é importante demais o sono. As pessoas precisam buscar ajuda, né? Com alguns desses sintomas, porque isso pode acabar se transformando num transtorno mais grave. E o que se espera para um pós-pandemia, que não é cultural no Brasil, mas é cultural em outros países, né? Na Europa, e na América e nos Estados Unidos. A gente já poderia ter ações relacionadas a isso e, infelizmente, a gente não tem essa estrutura para fazer isso, mas a gente tem tentado com o que a gente tem. Então, a gente vai acolher essas pessoas e tentar encaminhar de acordo com a nossa possibilidade de momento. Mas já existem projetos e conversas em andamento com o secretário municipal de saúde, Eric Gonçalves, que sempre abre, né, as portas e os ouvidos para a gente discutir questões relacionadas à pandemia. Obrigado, Ridley.
Docton TV com você a qualquer hora e em qualquer lugar.